O okapi é uma espécie bastante interessante. Apesar de ter características que nos fazem lembrar outras espécies, nomeadamente zebras, girafas ou cavalos, é o único representante da família das girafas, para além das girafas. Habita na República Democrática do Congo, em florestas densas e tem hábitos bastante reservados. Daí ter sido também uma das mais recentes espécies de mamíferos a ser descoberto. Foi descrito pela primeira vez em 1901. Isto se compararmos com outras espécies que conhecemos há cerca de 500 anos, como elefantes e rinocerontes, realmente é uma grande diferença que fica aqui registada. Nos okapis existem diferenças visíveis entre os machos e as fêmeas. Em termos de tamanho, as fêmeas são maiores do que os machos, ao contrário do que aquilo que poderíamos achar, mas nos machos está presente então no topo da sua cabeça dois cornos revestidos por pelo. Tem o pescoço bastante comprido, que lhes permite alcançar alguma vegetação, como por exemplo folhas e frutos nas copas de algumas árvores. As suas patas têm então riscas pretas e brancas, que nos fazem lembrar as zebras, que lhes permite camuflarem-se no interior das florestas onde habitam. Têm também orelhas relativamente grandes, os próprios olhos também, mas outra característica relevante, tal como acontece nas girafas, é o tamanho da sua língua. A língua pode chegar mais ou menos ao tamanho de 2 palmos e utilizam-na para limparem a sua face, conseguem até alcançar com a língua os próprios olhos e as suas orelhas. Apesar desta espécie estar aqui presente no jardim, quando foi então recebida pela primeira vez por parques zoológicos, houve alguma dificuldade em termos de conhecimento sobre o okapi, para saber mais sobre os seus hábitos, por exemplo, na sua alimentação. Uma vez que, como disse no início, é uma espécie com hábitos bastante reservados. Aqui no jardim, tal como acontece nas girafas, a sua alimentação, essencialmente à base de feno, mas também de outras plantas e de frutos e folhas, é colocada então a uma altura elevada para que o okapi tenha de se esticar para alcançar então a sua alimentação. Aqui no Jardim Zoológico existem também 2 instalações separadas, uma vez que esta espécie é uma espécie solitária. Portanto, o macho e a fêmea que temos aqui no Jardim Zoológico estão então em zonas separadas da instalação, cruzam-se, juntam-se sim na época de acasalamento. Na natureza, este período acontece na estação das chuvas, essencialmente entre agosto e outubro, também quando a vegetação é mais tenra, para permitir então que as crias que vão nascer consigam alimentar-se com maior facilidade. Quando se dá o parto, as crias, juntamente com a mãe, acabam por procurar uma zona onde a cria vai ficar protegida e durante essa altura, mais ou menos durante 2 semanas, a cria vai se alimentar em muito pouca quantidade e também não vai defecar, para evitar deixar então sinais que pudessem conduzir os predadores até às crias e que pudessem então alimentar-se destas crias de okapis. Um pormenor que faz toda a diferença aqui na instalação dos okapis no Jardim Zoológico é o facto de existir um ligeiro declive na sua instalação. Isto permite ao macho, que é mais pequeno do que a fêmea, então cobrir a fêmea e desta forma acasalar com sucesso, e daí então o nascimento de crias que se tem registado aqui no Jardim Zoológico e que é bastante importante para a conservação desta espécie, então com hábitos bastante reservados. O Jardim Zoológico, para além deste excelente trabalho que faz aqui nas suas instalações, apoia esta espécie também no habitat natural. Desde 2006 que apoiamos um programa de conservação de okapis e que promove também a formação e educação dos guardas florestais que protegem estes animais no seu habitat natural, e também ações de educação ambiental com a população local. Se quiser ajudar o Jardim Zoológico nesta importante missão de conservação das espécies, poderá fazê-lo ao visitar este maravilhoso espaço.